Olá, alunos e alunas e quem mais estiver assistindo esta aula. Hoje nós vamos fechar o ciclo das revoluções liberais do século XIX com uma aula sobre as revoluções de 1848, começando na França e observando como as revoluções vão acontecer em outras regiões da Europa, menos a Itália, porque haverá uma aula específica para a unificação italiana, então nós não vamos aprofundar a questão da Itália. Mas segue a aula e eu não vou aparecer para não poluir os slides. Então, até daqui a pouco. A última onda revolucionária que varreu a Europa no século XIX ocorreu em 1848 e ela é chamada de Primavera dos Povos. Tá? Uma característica importante de 1848, em algumas regiões, mas que normalmente é o que é chamado em questões de concurso e vestibular, é o fato de que pela primeira vez na França, em algumas regiões do que virá a ser a Alemanha, é possível perceber, que o proletariado, que os trabalhadores, eles agora têm demandas que são demandas próprias, que não necessariamente estão alinhadas ou estão caminhando junto com a burguesia, que continua ainda levantando bandeiras, que são bandeiras da Revolução Francesa, que são bandeiras liberais, afinal essas revoluções são chamadas revoluções liberais, como a igualdade jurídica, o fim do absolutismo, o sufrágio universal, etc. Tá? O que impulsiona essa onda revolucionária? Além das questões, que são questões de cunho ideológico, que já atuaram nas revoluções de 1820, 1830, nós vamos ter uma questão dramática que vai impactar a economia, principalmente de algumas regiões, como a França. Então, entre os anos de 1845 e 1847, as colheitas, no geral, foram muito ruins. E uma praga vai destruir principalmente uma cultura que era fundamental para a alimentação das pessoas, que era da batata, aquilo que a gente chama de batata inglesa, que não é batata, que não é de origem inglesa, mas que a gente chama assim no Brasil. Tá? Essa praga ela vai destruir boa parte das plantações na França e na Irlanda. Muitos camponeses eles vão ficar arruinados. A fome vai se tornar presente em muitas regiões do interior da Europa. Os preços dos produtos agrícolas eles vão disparar e a renda das pessoas ela vai ficar reduzida, afinal nós temos inflação de alimentos. E se você tem que escolher o que comprar, normalmente você vai escolher comprar comida. Logo, os produtos industrializados eles também vão começar a ficar encalhados em algumas regiões. Então nós vamos ter uma crise que começa no campo, uma crise que é uma crise agrícola. A França continua sendo um país agrícola. Nós vamos ter esta crise sendo levada também para a cidade, provocando quebra dos negócios dentro das grandes cidades francesas, como Paris. Os salários vão diminuir e muita gente vai perder os seus negócios. A crise econômica vai se tornar, obviamente, uma crise política também. A fome da batata ela foi particularmente dura na Irlanda. Então, se estima que o país, que não era um país, pertencia à Inglaterra nesse momento, perdeu aproximadamente 20% da sua população. Se estima que 1 milhão de pessoas pereceram na Irlanda por conta da fome, enfim, causada pela perda das colheitas de batata. E, claro, uma população faminta se tornava mais vulnerável a doenças como cólera, escorbuto, tifo, disenteria. E outro 1 milhão acabou abandonando a região e migrando principalmente para a América. Tá? Então, a grande fome no país ela vai se estender de 1845 até 1849. E as colheitas que só vão realmente melhorar ou começar a melhorar de verdade a partir de 1852. Essa perda das colheitas de batata foi causada pela ação de um fungo que vai se espalhar por toda a Europa, mas principalmente por esses dois países. Vamos lá. Nós sabemos que
o absolutismo foi derrubado pela Revolução de Julho de 1830 na França e se estabeleceu uma monarquia, que era uma monarquia constitucional e com a participação principalmente dos setores mais abastados da burguesia, tá? Mas havia aquela burguesia que não estava ligada diretamente ao poder, uma pequena e média burguesia que pressionava esse governo e tentava se articular com os operários, estudantes e outros setores que estavam à margem do poder para tentar tomar algum espaço dentro da política que pudesse lhes permitir decidir questões dentro do Estado. Bem, por conta disso, esses setores eles vão promover uma grande petição com mais de 5 milhões de assinaturas exigindo o sufrágio universal masculino. O voto na França ainda era censitário, como era censitário em boa parte dos lugares do mundo naquele momento, tá? O primeiro-ministro da época, que se chamava François Guizot, ele vai baixar uma resolução proibindo manifestações públicas em 1847. Parte da burguesia vai recuar, mas nós vamos ter ainda muitas manifestações nas ruas que vão se estender até fevereiro de 1848, então 22 de fevereiro. Em 24 de fevereiro, nós vamos ter um grande confronto entre a Guarda Nacional. Lembre, a Guarda Nacional foi criada lá na Segunda Guerra, olha o que eu estou falando, foi criada lá na Revolução Francesa e vai adquirir, vão ser criadas regras que vão selecionar os membros da Guarda Nacional, todos têm que ser cidadãos e por aí vai. A Guarda Nacional não é o Exército, fique claro. Ela vai ser colocada para reprimir essas manifestações e nós vamos ter um saldo nesse primeiro confronto de 500 mortos. Só que as manifestações de rua elas vão acabar, de uma certa maneira, contaminando os membros da Guarda Nacional, que vão se ver também representados ali naqueles que estão nas barricadas, Lembrem lá, barricadas é você pegar tudo que você tem e fechar as ruas. Isso era possível em Paris e na maioria das cidades da época, porque as ruas eram extremamente estreitas, E bem, a Guarda Nacional vai passar para o lado dos que estão em revolta na rua. E assim vai cair a monarquia de Julho em fevereiro de 1848. Então, a monarquia de Julho é a monarquia de Julho de 1830 e ela cai em fevereiro de 1848. A família real vai para o exílio na Inglaterra. Tá? Lembrem que, durante a monarquia de Julho, Inglaterra e França estiveram muito próximas, o que, de uma certa maneira, é coisa rara ao longo da história. Muito bem. Vai se estabelecer na França agora a Segunda República. Então, a Primeira República é aquela lá da Revolução Francesa. Agora temos a Segunda República, que vai estabelecer um governo provisório que vai colocar sobre a mesa várias das demandas, tanto da burguesia quanto dos operários. O que vai ser decidido naquele primeiro governo? O sufrágio universal masculino, a redução da jornada de trabalho de 12 para 10 horas, a criação das oficinas nacionais. Lembrem aí do Louis Blanc, que é um dos nossos utópicos, ele vai participar do governo provisório. E essas oficinas elas seriam mantidas com capital estatal e gerenciadas pelos próprios operários. Agora, há um problema nesse primeiro governo. É um governo inexperiente, de gente que participou da Revolução, mas que não eram políticos de carreira, tá? E praticamente todo mundo que está nesse governo era de Paris. Ou era gente que tinha vivido boa parte da sua vida em Paris e desconhecia a vida em outras regiões da França, principalmente no interior da França, e quais eram as demandas dos camponeses. Se você, que está assistindo essa aula, é meu aluno ou aluna, você sabe que quando eu estava falando de Revolução Francesa, eu falei, olha, ninguém governa a França no século XVIII, no século XIX, sem o apoio dos camponeses. Tá? Então, esse novo governo, ele permaneceu de uma certa maneira alheio às necessidades e às demandas dos camponeses. Não porque não estivesse interessado naquilo que os camponeses queriam ou precisavam, mas simplesmente por inexperiência mesmo. E a alta burguesia, que se sentiu tirada do poder, ela vai se organizar. E ela vai principalmente semear o medo entre o campesinato em relação aos operários e às ideias socialistas, tá? Então, assim, o
quem é culpado pelo agravamento da crise econômica? Os culpados são os socialistas, os culpados estão no governo que se instalou em 1848. Se a crise econômica não pode ser resolvida, a culpa é deles. Olha, se eles ficarem no poder, porque houve eleições em abril para uma Assembleia Constituinte, se eles continuarem no poder, os camponeses vão perder suas terras. Então, eram questões que vão ser colocadas na mesa nesse momento, que vão estar na propaganda de um partido que vai ser criado e que vai sair vitorioso nessa eleição, que é o chamado Partido da Ordem. O Partido da Ordem conseguiu eleger cerca de 700 deputados, tá? A Assembleia Nacional Francesa tinha bem mais que isso. E agora eles tinham uma forte base nacional, porque eles não elegeram somente deputados. Lembrando que agora o sufrágio é universal, todo mundo pode votar, todos os homens do sexo masculino podem votar. E uma das suas bandeiras foi a defesa da propriedade privada. Então, a ideia de que os socialistas iriam tomar a terra dos camponeses. Veja, ninguém governa sem camponês e não fale para o camponês que ele vai perder a terra, porque isso pode gerar uma reação inesperada para aqueles que não estão atentos às questões camponesas. Mas vamos lá. A vitória do Partido da Ordem vai tirar os socialistas do governo e eles vão mobilizar protestos na cidade de Paris e em outras cidades da França. Então, em Paris, entre 22 e 26 de junho, nós vamos ter levantes de operários, protestando principalmente contra o fechamento das oficinas nacionais, que eram aquelas bancadas pelo Estado e gerenciadas pelos próprios trabalhadores. Paris vai ficar cheia de barricadas, eu vou para o próximo slide. A Revolução de 48 foi a primeira revolução a ser fotografada. Lembre, a fotografia é uma das invenções da primeira Revolução Industrial, que vai ser aperfeiçoada na segunda Revolução Industrial. Se vocês olharem ali a primeira foto, vocês conseguem ver duas barricadas naquela rua, na rua Saint-Maur, ou Saint-Maur. Não sei se eu estou falando corretamente. Mas, de qualquer maneira, tem ali as barricadas. O que é uma barricada? É exatamente isso. É você pegar tudo que você tem e fechar a rua. E ali do outro lado, nós temos uma foto mostrando a fumaça depois que as tropas avançam sobre as barricadas. Mas, enfim, esse levante de operários, principalmente, liderados pelos socialistas, ele vai sofrer uma forte repressão da Guarda Nacional em Paris, e o líder dessa repressão é um general chamado Cavaignac. Nós vamos ter cerca de 5 mil pessoas mortas, 12 mil condenadas à prisão ou à deportação. Então, 4 mil pessoas foram mandadas para a Argélia, para o degredo. A nova Constituição que vai sair desse governo dominado pelo Partido da Ordem é uma Constituição conservadora, no sentido que ela atende os interesses da burguesia, mas ela não vai atender os interesses dos operários, por exemplo. E ela vai ser promulgada em 12 de novembro. Mas teríamos eleições presidenciais ainda. E as eleições elas seriam feitas em dezembro. O general Cavaignac, ele vai ser candidato. Então, ele teve um papel importante na repressão dos protestos de junho, e ele é candidato, e ele, no início, era o favorito. Mas o Partido da Ordem não via nele um candidato confiável. Talvez imaginasse que, eleito o general Cavaignac, ele iria fechar a Assembleia e querer governar de forma ditatorial. O que quer que seja, ele não vai ter o apoio do principal partido político. E quem vai aparecer nesse momento no cenário como um candidato possível é Luiz Napoleão Bonaparte, que é sobrinho de Napoleão Bonaparte. O Luiz Napoleão, que vai ser uma personagem que vai aparecer recorrentemente nas nossas aulas, ele já apareceu quando a gente falou de México, e um card talvez apareça em algum momento agora, remetendo a aula sobre a questão da independência do México e até o Segundo Império Mexicano. Napoleão Bonaparte era sobrinho
do grande Napoleão. Ele vai ser visto na França como um aventureiro político. Ele era um agitador, ele já tinha estado preso, ele já tinha tentado, né, promover levantes na França, e vão deixar ele se candidatar em 1848. Ele volta do exílio e ele vai se apresentar aí como candidato a presidente. Ele não foi candidato, por exemplo, a deputado ou qualquer outro cargo. Ele vai se candidatar a presidente. Houve dentro do governo, né, aqueles que propunham prendê-lo, né? Não vamos deixar esse homem ser candidato de jeito nenhum. Mas no final das contas, deixaram a candidatura do Luiz Napoleão passar. E o que vai acontecer é algo curioso. O Partido da Ordem não confia no Cavaignac, não vai apoiá-lo. Os operários têm trauma, né, em relação ao general, porque o general reprimiu as manifestações de junho com uma mão extremamente pesada. E o Luiz Napoleão ele vai usar o nome do tio como propaganda a seu favor. Lembrem, né, e a gente já falou disso, que havia um partido na França, partido aí visto como facção política, que era daqueles que defendiam que alguém da família de Napoleão deveria governar o país, né, num novo império, numa monarquia, enfim. O fato é que Luiz Napoleão ele vai se eleger com mais de 70% dos votos. Então ele vai ter votos da burguesia, de todos os setores da burguesia, e ele vai ter votos em massa também dos trabalhadores, tá? Ele é presidente e eleito presidente no ano de 1851. A eleição foi em 48 e em 51 o Luiz Napoleão ele vai dar um golpe. E esse golpe vai acontecer em 2 de dezembro, tá? Então ele é eleito em dezembro de 48 e ele dá o golpe em dezembro de 1851. Não que isso precise estar na cabeça de vocês, é porque ficou confuso quando eu falei, tenho certeza. É por conta, né, do golpe de Napoleão Bonaparte, né, de Luiz Napoleão, que Karl Marx vai escrever um texto que é um dos seus mais famosos, que é o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. E aí, né, tem um trecho que acaba sendo usado, e talvez você já tenha ouvido. Hegel observa em uma de suas obras que todos os fatos e personagens de grande importância na história do mundo ocorrem, por assim dizer, 2 vezes. E esqueceu-se de acrescentar a primeira como tragédia, a segunda como farsa. Então, é muito comum que as pessoas falem assim, a história se repete. A maioria dos historiadores, me incluo nesse grupo, não acredita ou não defende que a história se repita. Quando a história parece repetir, ela não se repete, na verdade, ela acontece de forma diferente. E é disso aqui que o Marx está falando. Da primeira vez, como tragédia, está se referindo a Napoleão Bonaparte, o verdadeiro primeiro, e a segunda como farsa, porque Luiz Napoleão vai tentar fazer o quê? Imitar o tio em tudo que é possível, inclusive nas suas ações políticas, na tentativa de transformar a França novamente num império. Lembrem que é durante o governo dele que a França vai tentar ocupar o México, vai mandar tropas para o México, vai criar um imperador fantoche para governar o México. Será no governo de Luiz Napoleão também, a gente vai falar disso em aulas futuras, que a França vai tentar obstruir a unificação da Alemanha e vai tentar intervir para também obstruir a unificação da Itália. Então, Napoleão, o novo Napoleão, ele acreditava efetivamente que ele tinha um grande papel político a cumprir dentro da história do mundo, tão grande quanto o do seu tio Napoleão. Só para recordar, até porque já falamos bastante disso, não houve revolução na Inglaterra, seja porque reformas foram promovidas pelo parlamento, que amenizaram um pouquinho as questões, Só para recordar, não houve revolução na Inglaterra. O parlamento tinha feito algumas reformas e houve forte repressão, de maneira que você não vai ter, né, a onda revolucionária chegando na Inglaterra, tá? Inclusive, é 48 o fim, né, quando você vai ver os últimos grandes, né, os comícios promovidos pelos cartistas, tá? Vamos lá.
temos aí um mapa de como as revoluções vão se difundir pela Europa. Começando em Paris, e nós vamos ter revolução acontecendo dentro dos estados alemães, então da Confederação Germânica, antiga Confederação do Reno, dentro do Império Austríaco, na Polônia e também na Itália. Essas revoluções de 48, elas não vão ser felizes, né, no sentido de que elas não vão conseguir atingir os objetivos daqueles que pegarem armas. Tá? Ainda demoraremos a ver, por exemplo, um pouquinho, não tanto, em termos históricos quase nada, a unificação da Alemanha e a unificação da Itália. Comecemos lá pelos estados alemães. Havia a Prússia, que era um reino organizado, havia os estados alemães, que tinham ganhado uma autonomia em relação ao antigo Sacro Império, em relação à Áustria, graças a Napoleão, e assim continuaram, independentemente dos objetivos do Congresso de Viena. Tá? Então nós vamos ter protestos e manifestações nos 39 estados da Confederação Germânica. O objetivo dessas revoltas, de um lado, eram aquelas bandeiras que nós tínhamos, a Constituição, em países onde você não tinha uma Constituição ainda, reformas liberais, então as camadas médias queriam direito a voto, queriam igualdade jurídica, em alguns lugares você ainda tem que acabar com a servidão ainda estava lá, e nós temos os trabalhadores pedindo, os trabalhadores urbanos, né, os operários principalmente, pedindo direitos trabalhistas. Mas todos esses grupos vão estar unidos pela ideia de nacionalismo. Tá? O pan-germanismo, né, que é uma ideia de que todos os povos germânicos deveriam se unir, vai estar nascendo no século XIX e vai estar presente neste movimento. Então nós vamos ter, inclusive, a tentativa de eleger um parlamento comum a todos esses estados na cidade de Frankfurt, tá? Por sufrágio universal masculino. E havia o sonho de criar um império alemão. E esse sonho vai se caracterizar em uma proposta feita ao rei da Prússia, de que ele liderasse esse Estado alemão, esse império alemão. Só que os prussianos, nesse momento, vão recuar. Eles não vão abraçar esses movimentos revolucionários sobre os quais eles não têm controle. Guardem essa informação quando eu for falar de unificação da Alemanha. Esses movimentos não nasceram a partir da Prússia, eles nasceram da burguesia de vários estados e dos operários e camponeses de vários estados e não dos interesses prussianos. O rei da Prússia não vai apoiar esses movimentos e nós vamos ter uma repressão. E esta repressão ela vai partir principalmente com o apoio da Áustria. Então a Áustria apoia, a Áustria pressiona a Prússia a recuar e nós vamos ter o fim das revoluções nesses estados alemães. Agora, é importante, a primeira vez que a bandeira que hoje a gente reconhece como bandeira da Alemanha vai ser hasteada é exatamente nessa Revolução de 48. Tá? Então nós temos aí as bandeiras tremulando e o início da representação da Alemanha como uma mulher. Né? Então a Germânia também com essas cores e essa imagem vai estar presente daí para diante nos movimentos que pedem a unificação da Alemanha. Tá? Então o parlamento de Frankfurt, esse parlamento fruto dessas revoluções, que vai assustar profundamente as nobrezas desses 39 estados, vai durar por alguns meses, entre 1848 e 1849. No Império Austríaco, que, lembrem, é uma colcha de retalhos, né, que você tem germânicos e não germânicos, então os austríacos são germânicos, mas poloneses, tchecos, romenos, sérvios, croatas, italianos, húngaros, etc. não são. Tá? Cada um desses grupos tinha suas especificidades. Nós temos essas tensões, que são tensões nacionais, e temos também o fato da burguesia, que ainda é muito fraca dentro do Império Austríaco, ela não participar da administração desse Estado, ela está meio à margem do poder. Tá? Na Áustria também, depois da reação pós-Revolução Francesa, a servidão tinha sido restaurada. Então a economia austríaca era uma economia extremamente atrasada, era uma economia ainda de características, em algumas regiões, semi-feudais. Você tinha núcleos de industrialização
mas isso não abrangia todo o Império Austríaco. Tá? E aí, contra todas as expectativas, a burguesia liberal conseguiu tomar a cidade de Viena em 1848 e pressionou o imperador, que não governava, falarei disso daqui a um minutinho, a aceitar uma constituição, a abolir a servidão, tá? E aceitar que o parlamento fosse eleito por sufrágio universal masculino. Além disso, né, a formação de uma guarda nacional ao modelo francês e o fim da censura. Quem vai ter que sair do país nesse momento vai ser o ministro que está no poder por 30 anos, que é o Metternich. E ele é que governava de verdade. Este foi um dos artífices do Congresso de Viena. Tá? Então, era um dos homens mais poderosos da Europa há mais de 3 décadas. E aqui a gente tem, né, retratos deles. Tem o Metternich lá no cantinho. Né? Tem o imperador, que é quem está vestido de branco. Se vocês observarem, esse imperador, né, ele tem uma cabeça que não é uma cabeça considerada normal. Então, eu vou lembrar de uma coisa que talvez vocês tenham discutido ano passado, no primeiro ano. Eu não lembro de ter falado com ninguém. A família Habsburgo, né, que governava a Áustria, ela era marcada por uma intensa endogamia. Quando você tem casamentos endogâmicos, parentes próximos casando com parentes próximos, por várias gerações, inclusive, você aumenta a possibilidade de ganhar na loteria da genética. E esta loteria normalmente não é boa, tá? Então, havia algumas características associadas à família Habsburgo. Então, uma testa proeminente, o lábio, né, o maxilar inferior, né, deslocado para a frente. Então, o lábio Habsburgo, a testa Habsburgo, que eram características frutos dessa endogamia. Entre os Habsburgo havia uma altíssima taxa de mortalidade infantil, de abortamentos também. Então, tudo isso está ligado, né, a essa carga genética aí, asseverada pela endogamia. Então, o imperador Fernando I, ele tinha, né, uma série de problemas de saúde. Ele tinha hidrocefalia, ele tinha epilepsia, ele tinha grave deficiência intelectual, nunca conseguiu ter filhos, nunca governou, governavam por ele. E ele vai abdicar em favor de um sobrinho adolescente, tá? Que é o Francisco José, que todos acreditavam, aqueles que tinham tomado o poder, que poderiam também controlar esse menino. Só que esse menino tinha sido formado, tá, para se tornar imperador e para governar de verdade a Áustria. Tá? E o Francisco José é o imperador que vai governar a Áustria até o início da Primeira Guerra Mundial. Então, ele vai governar muito, ele vai viver muito ainda. Tá? A revolução que acontece em Viena, a Revolução Liberal, que faz o imperador renunciar ao trono, que dá uma constituição à Áustria, que faz com que o Metternich tenha que ir embora, ela vai animar os movimentos nacionalistas. Então, temos uma revolução em Viena, porque não levantamos também, fazemos a nossa própria revolução e conseguimos nossa independência. Isso vale para os tchecos, para os italianos, para os húngaros. Nós vamos ter os eslavos dentro deste império austríacos, animados também por um outro movimento, que é o movimento do pan-eslavismo. Então, se você tinha o pan-germanismo, que vai, né, ajudar a criar essa Alemanha unificada, temos também o pan-eslavismo, que vem principalmente da Rússia, que vai defender que os eslavos deveriam se unir e ter o seu próprio Estado. Lembrem que esse próprio Estado dos eslavos nessa região só vai nascer depois da Primeira Guerra, que é a Iugoslávia. Tá? Muito bem, nós vamos ter revolução pipocando por todo o Império Austríaco. Quem é que tem experiência militar dentro desse império? A burguesia não tem. A burguesia não tem experiência militar. A burguesia não tem experiência de governo. A burguesia chegou ao poder num momento de fragilidade, dentro das ondas revolucionárias, mas essa burguesia austríaca não vai ter condições de gerenciar essa crise. Quem vai gerenciar a crise são exatamente os membros da nobreza. É a nobreza que tem experiência militar. E nesse momento, o imperador, apesar de ainda ser muito jovem, mostrou ter muita presença de espírito e a capacidade de liderar essa
resistência que vai garantir a unidade do Império Austríaco e, obviamente, vai tirar a burguesia do poder. Ficou muito pouco, né, governando o Império, e a burguesia vai perder o poder, e alguns defendem, alguns historiadores, que o que vai se criar na Áustria nesse momento é uma situação, um quadro político que a gente chama de neo-absolutismo. Tá? Os russos eles vão interferir a favor dos austríacos, ajudando os austríacos a reprimir revoltas na Hungria. A ordem aristocrática vai ser restaurada, e dentro da Itália, os levantes que vão colocar em risco o Papa, já falamos disso daqui a pouco, vão ser contidos não somente pelos austríacos, mas também pelos espanhóis e pelas tropas francesas de Napoleão III, o nosso Luiz Napoleão, que tomou o poder na França. Tá? Então, um dos poucos avanços dessa Revolução de 48 dentro da Áustria foi o fim da servidão, e morre aí. Tá? E a burguesia austríaca ela não vai voltar ao poder tão cedo dentro desse país. Se a gente vai para a Itália, nós também vamos ter agitações. Aqui temos um mapa da Itália, antes da unificação, da Itália entre 1815 e 1848. Então, observem aí que tudo que está de amarelo, clarinho, pertence à Áustria. Tá? Tudo que está de verde são territórios da Igreja Católica. Nós temos o reino da Sardenha, que é o reino do norte, em rosa, e nós temos o reino das duas Sicílias no sul. Então, isso é a Itália, essa colcha de retalhos, que também vai ser agitada por revoluções em 1848. Em 48, nós vamos ter a primeira tentativa de unificação da Itália. Essa unificação vai ser bem sucedida? Não será. Mas nós não vamos falar disso nesta aula, nós vamos voltar a falar da unificação italiana mais tarde, pegando todo o processo, principalmente de 48 até a resolução da questão romana. Então, sobre revoluções de 48, é isso que nós temos neste momento. Chegamos ao final da nossa aula. Se nós pudéssemos resumir, né, as revoluções de 1820 foram revoluções de resistência ao retorno do absolutismo e de tentativa de manutenção das bandeiras da Revolução Francesa, e foram duramente reprimidas. As revoluções de 1830 são revoluções inspiradas por esses ideais liberais da Revolução Francesa, mas a gente já percebe nas revoluções de 30 os nacionalismos aflorando, principalmente naquelas regiões onde não havia ainda estados nacionais, havia nação, mas não estado nacional, e também as bandeiras dos trabalhadores se tornando visíveis, mas sob a liderança da burguesia. Em 48, nós vamos ter revoluções que vão explodir, norteadas ainda por essas demandas da burguesia, porque havia setores da burguesia que não estavam no poder, ou regiões onde a burguesia ainda não tinha conseguido ocupar um espaço na política em que a nobreza ainda era dominante, mas nós já temos os trabalhadores de forma separada e muito fortes, tanto as ideias nacionalistas como as bandeiras socialistas, e já as bandeiras socialistas sendo trabalhadas pela propaganda de setores da burguesia como uma ameaça à ordem e ao bem-estar dos países, por exemplo, no caso da França, e a forma como os camponeses foram levados a se posicionar contra os operários que estavam liderando a Revolução de 48. Então é isso, e eu espero que essas aulas possam ajudar vocês.